Oi pessoal, eu sou a professora Ana Paula e eu vim aqui hoje para a gente falar da redação na prova da ESA, tá? Redação na prova da ESA especificamente. Bom, o edital diz lá para nós que a parte discursiva de português será constituída de uma redação e terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. O que isso quer dizer? Gramáticas, aulas de língua portuguesa. O candidato deverá produzir com base no tema indicado, então eles vão te propor um tema, e é sobre esse tema que tu deve discursar, uma redação com extensão de no mínimo 20 linhas e de no máximo 30, tá? Primando pela coerência, correção e pela coesão. Daí eles vão te dar uma folha de rascunho para que tu possa fazer as suas anotações, fazer o rascunho da redação, e depois passar para a folha de redação propriamente dita, que daí tu vai entregar pro fiscal, tá? Na correção da prova dissertativa, serão considerados os seguintes aspectos. O que eles dizem que vão avaliar na tua redação? A interpretação, a reflexão, o não tangenciamento, desvio ou fuga parcial do tema, tá? Então tem o tema proposto lá e ele deve ser interpretado, se deve refletir sobre ele e não tangenciá-lo, desviar ou fugir do tema, ok? A estrutura dissertativa, então ele já me diz aqui que tipo de texto que vai ser pedido. Não é uma narração, não é uma descrição, não é um texto injuntivo. O que eles pedem é uma dissertação, aquele texto em que a gente coloca o nosso ponto de vista e usa argumentos para defendê-lo, tá? Nessa estrutura tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, sem características de texto de relato, que é a narração, né? Eles dizem aqui, recorrência ou predominância de verbos no pretérito, que a gente usa justamente para quando a gente quer narrar alguma coisa que aconteceu. Utilização da norma culta da língua, então respeitando as regras gramaticais. Construção de períodos gramaticalmente íntegros, coesos, coerentes e claros. E a estética do texto também será avaliada, tá? A presença de título, então coloca título. A caligrafia, uma letra legível, eles não dizem aqui que letra eles querem que você use, então pode ser emendada, pode ser script, letra de forma, desde que seja legível, tá? O respeito às margens e a limpeza da redação, ou seja, a ausência de rasuras, né? Cuidado com isso daí. Se a gente for rasurar, escrever, por exemplo, casa com Z, tá? Escreveu errado, putz, não é com Z. Como é que a gente faz? Coloca entre parênteses e apenas um risco em cima, tá? Nada de ficar fazendo isso aqui, porque isso aqui demonstra que eu errei. Eu pego um texto de longe e já olho que tem erro, já tem rasura. Se eu fizer assim, não. Isso aqui é bem mais discreto, dá a impressão de bem mais limpeza, tá? Cuida com isso. Na realização da redação, tem que usar a caneta azul ou preta, se for outra cor. Ele diz aqui que vai receber 0, tá? Então, cuidado, caneta azul ou preta. Somente terão a parte discursiva, ou seja, quem é que vai ter a sua redação corrigida? Quem obteve no mínimo 50% de acertos em cada uma das partes com questões objetivas. Ou seja, não adianta eu ter gabaritado matemática se eu acertei menos de 50%, menos da metade da prova de português, por exemplo. Não, eu tenho que no mínimo acertar metade de cada prova para daí a minha redação ser corrigida, tá? E eles vão corrigir os pré-classificados e até a classificação correspondente a 3 vezes o número de vagas disponíveis, ok? E a redação, eles ainda dizem que será corrigida por uma banca de professores selecionada e designada pela própria instituição da ESA, tá? Será atribuído, agora que ele fala de nota, né? Será atribuído o grau 0, quem é que zera? Na prova de redação, ao candidato que apresentar o seu texto com fuga total ao tema proposto na parte discursiva de português, tá? Fugiu totalmente o tema, escreveu uma coisa nada a ver com aquilo que eles estavam pedindo. E modalidade textual diferente da pedida na parte discursiva de português, que já vimos, geralmente é a dissertativa, um texto dissertativo, ilegível, não vai ser nem ser lido, com linguagem ou texto incompreensível, isto é, o vocabulário não pode ser compreendido. Se, por exemplo, tu utilizar gírias muito regionais ou gírias que só o teu povo ali usa, né? Não, cuida. E se eles não compreenderem, eles não vão fazer esforço nenhum para compreender, tá? Em forma de poema ou outra forma que não seja a redação em prosa, que é aquela assim, né? Tudo escrito aqui. Se for poema, tá aqui a linha. Tu escrever um poema, não vou nem corrigir. Se
for uma receita de bolo, uma receita de qualquer coisa em que tem ali itens, também não vão corrigir, tá? Tem que ser em forma de prosa. Com menos de 20 linhas ou com mais de 30 linhas também será zerada. É diferente lá da prova da SPSEX, que ela é descontada apenas, né? Então aqui, se não tem, se tem menos de 20 ou mais de 30, zera, ok? A redação tem que ter entre 20 e 30 linhas. Com marcas ou rasuras na folha de redação que possam identificar o candidato. Então, nada de escrever teu nome, nada de escrever teu número de inscrição na folha de redação, porque senão tu vai zerar. Cuida com isso. E sem ter utilizado caneta esferográfica azul ou preta. Então, essas são as duas únicas cores que a gente pode escrever a nossa redação, ok? Então, é isso. O que o edital da prova da ESA, na parte de redação, fala é isso daqui. Assiste hoje essa aula e assiste ela também mais próxima da prova, né? Porque daí tu vai lembrar aí do que deve ser feito e do que não deve ser feito, ok? Por hoje era isso, então.